Onde é que está? Eu achei que tinha, mas não sei se... Não sei se tem agora aqui. Onde é que está? Ai, eu já comecei. Meu, paguei com isso agora. Olha aí, ó. Doida. E eu, doida, o que estás a fazer? Eu, pois é. Boa tarde, boa noite. Aqui é boa noite. Mas onde estiverem a ver, se calhar é bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, ou não sei. Aqui para mim hoje é... Agora é... Boa noite. Ou bom dia. Já é dia 13, né? Já passam 10 minutos de dia 13. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Normalmente eu costumo fazer lives com as cartas, usando o tarot e o baralho, mas hoje não é o caso. Eu há uns dias fiz um vídeo já a falar sobre feridas emocionais e agora vou dar um bocadinho aqui continuidade a às feridas emocionais, porque acho que é um tema importante a ser falado. Não pode ser ignorado. As feridas emocionais, elas existem. Todos nós temos feridas emocionais. E o autoconhecimento é essencial. Vamos falar muito de autoconhecimento. Tudo é autoconhecimento. A partir do momento em que há autoconhecimento, também podemos, né, ter relacionamentos mais saudáveis, principalmente connosco, com nós mesmos, né, com nós mesmos ou connosco próprios. Nem sei bem. E antes de começar, eu queria começar logo aqui pelo livro aqui de Chico Xavier, Atenção. Chico Xavier, Emanuel, não é? Atenção. Começando aqui por este... Isto é o meu gato que está a brincar com uma bola. E eu tenho que deixar, né? Porque se ele quer brincar com a bola, nós temos que deixar. Então eu vou ler aqui uma parte aqui logo do primeiro capítulo. Eu acho que está tudo relacionado aqui também com as feridas emocionais e acho que é importante. E fala aqui sobre o pessimismo. O pessimismo é uma espécie de taxa pesada e desnecessária sobre o zelo que a responsabilidade nos impõe, induzindo-nos à aflição inútil. Atenção sim, derrotismo não. Para que nos livremos de semelhante flagelo, no campo íntimo é aconselhável desfixar o pensamento, muitas vezes colado a detalhes ainda sombrios da estrada evolutiva. E logo aqui é continuar a caminhar mesmo sem entendermos tudo. Continuar a andar para a frente, mesmo quando o caminho não está tão bom. Nunca deixar-nos levar pelos nossos medos. Para que se sustente desperto o entendimento quanto a essa verdade, recordemos as bênçãos que ascendem largamente às nossas pequenas, transitórias dificuldades. É inegável que o materialismo passou
passou a dominar muita gente perante o avanço tecnológico da atualidade terrestre. Contudo, existem admiráveis multidões de criaturas em cujos corações a fé se irradia por facho resplandecente, iluminando a construção do novo mundo. As enfermidades ainda apresentam quadros tristes nos agrupamentos humanos. No entanto, é justo considerar que a ciência já liquidou várias moléstias dantes julgadas irreversíveis, anulando-lhes o perigo com imunização e com providências adequadas. Então, o mundo já esteve pior. Ou já esteve. Ou temos problemas diferentes. Não é? Destacam-se muitos empreiteiros da guerra, tumultuando coletividades. Todavia, os obreiros da paz se movimentam em todas as direções. Muitos lares se desorganizam, mas muitos se sustentam consolidados no equilíbrio e na educação, mantendo a segurança entre os homens. Grande número de mulheres se ausentam da maternidade. No entanto, legiões de irmãs abnegadas se revelam fiéis ao mais elevado trabalho feminino do planeta, guardando-se na condição de mães admiráveis no devotamento ao grupo doméstico. Os processos de violência aumentam, quase que em toda a parte, ampliam-se, porém as frentes de amor ao próximo que os extinguem. Anotando as tribulações que se desdobram no plano físico, não digas que o mundo está perdido. Enumera as bênçãos de Deus que esmeiam em torno de ti. E se atravessas regiões de trevas, que se te afiguram túneis de sofrimento e desolação, nos quais centenas ou milhares de pessoas perderam a noção da luz, é natural que não consigas transformar-te num sol que flameie no caminho para todos. Mas podes claramente acender um fósforo de esperança. Isto é aqui do livro de Chico Xavier, Emmanuel. Eu vou ler mais algumas partes agora enquanto estivermos aqui na live, porque acho que é importante também. Mas hoje aqui vamos nos focar aqui mais sobre a ferida da rejeição, dando uma continuidade sobre as outras feridas. Eu depois também vou fazer um vídeo a falar especificamente desta ferida. O essencial é sempre fazermos um trabalho de autoconhecimento, porque as feridas, nós não temos todas as feridas, mas temos algumas. Alguns têm mais que outras. Isso não nos torna melhores que outros, mas é importante nós identificarmos as nossas feridas, porque se nós não soubermos as nossas feridas, o nosso ego não nos deixa viver em plenitude. O ego é importante, mas ele não, por termos as feridas tão abertas, nós não conseguimos viver em plenitude. E se calhar até estamos a trazer mais informações para o nosso corpo emocional que são desnecessárias. E são informações que se passam, pelo menos há algumas crenças sobre isto também, que as feridas emocionais podem ser reencarnatórias, mas sem dúvida elas são ancestrais e nós podemos ver isso através de crenças, feridas emocionais ligadas a crenças, muitas vezes transmitidas dos avós para os netos. E estamos a falar de questões que muitas vezes nem sequer conheceste, um ancestral, e tu tens uma ferida emocional que ele também tem. E isso é muito relevante. Então, a ferida da rejeição, que é a ferida que eu vou falar aqui agora, é a crença de não ser amada, de não ter valor, de não ser valorizado tal como é. Ok? Estamos-nos a focar aqui hoje só nesta ferida da rejeição.
É uma ferida muito dolorosa. Algumas pessoas dizem que é uma das maiores feridas que existe. Eu não acho que haja feridas maiores que outras. Acho que todas são válidas. Existem as 5 feridas principais e há muitas pessoas que falam da ferida da rejeição como sendo uma ferida principal. Na minha opinião, eu acho que tanto a ferida da rejeição como a ferida da injustiça, de crenças ligada a crenças, todas elas são válidas, porque nós infelizmente sofremos com as feridas emocionais, não é? O próprio nome diz ferida, então tipo, qualquer uma é válida. A sua origem, aqui há um ponto importante. Há muitas páginas que falam que há muitas pessoas que falam que estas feridas emocionais só estão relacionadas aos nossos progenitores. A maior parte das vezes sim, mas nem sempre. Muitas vezes as feridas emocionais vêm de figuras que nos são muito importantes. Pessoas que nós, na fase em que aquela ferida emocional se originou, foram muito importantes, eram até aquele momento, não é? E continuaram se calhar a ser, porque era uma figura importante que teve uma importante relevância, a sua opinião, que nos afetou, de alguma maneira. E na ferida da rejeição pode ter surgido, surge normalmente de progenitores do mesmo sexo. Então, de mãe para filha, de pai para filho, ok? Neste caso também pode ser uma figura feminina que afeta a criança ou o ser no feminino, e a figura masculina que também fere uma criança do sexo masculino. O importante aqui é sempre também fazer este exame de consciência. E eu falei disso no vídeo que está lá no feed. Nós não podemos encontrar culpados. Okay? Aquelas pessoas estavam a fazer o melhor que podiam, no momento em que podiam. Não há culpados e vítimas aqui. Há pessoas que deram a sua opinião, fizeram o seu melhor, achavam que estavam a dar o seu melhor e não deram. Okay? E infelizmente causou dor. Mas isto também é um início de começar a perdoar estas situações. Ajuda bastante. Entendermos que cada pessoa está a fazer o seu melhor. Mesmo que nós achemos que não, mas aquela pessoa está a dar o seu melhor. E isto é a origem da ferida da rejeição. O que é que um exemplo de uma ferida da rejeição é uma criança que fez um desenho e o desenho não ficou, não era uma obra de arte, como é óbvio. E quando a criança foi mostrar o desenho ao adulto, em vez do adulto aprovar e não é, dizer alguma coisa mais suave, aquele adulto criticou e menosprezou aquela ação da criança. Porquê que eu estou a falar de um design e até já fui bastante um pouco aqui ao ponto? Eu relaciono um pouco esta ferida, principalmente a rejeição, ela está ligada, como é óbvio, a várias outras questões, mas eu acho muito que ela está ligada muito à criatividade, ao chakra, também ao chakra cardíaco, mas ao chakra da criatividade, que é o do plexo solar, porque é a maneira como tu estás, o que tu fazes no mundo, também como te sentes, como é óbvio, como tu és, mas afeta muito aqui o chakra do plexo solar, que é como tu estás no mundo, aquilo que tu fazes, aquilo que tu crias. E se tu achas que tu não és suficiente, não é? Porque a crença de uma pessoa com a ferida da rejeição, ela acha que não é o suficiente, que ela não é, que o que ela faz não tem valor, que ela como ela está, que as suas ações no dia a dia não têm valor. Então, a pessoa percebendo que isto relaciona-se bastante à ferida, à energia que é expandida através do chakra do plexo solar, aquilo que tu fazes no mundo. Claro que isso depois está relacionado, vai desequilibrando todos os outros, mas o cardíaco e o do plexo solar acho que podem ser os que ficam mais afetados com esta ferida da rejeição. E quem tem esta ferida sente-se, como é que esta pessoa se sente no dia a dia? Esta pessoa acha que nunca é o suficiente, acha que
ela anula-se também bastante para caber, então ela não dá muito a sua opinião fora, não é? A sua opinião sincera sobre as coisas. Ela tem baixa autoestima também, porque ela não se sente, ela sente que não cabe neste mundo e que não tem valor, então que as pessoas estão, por exemplo, numa festa, as pessoas estão lá todas e ela não faz parte, ela está a ser ignorada também um pouco, ela sente-se fora da caixa da situação. Tem muito medo, e ela tem muito medo de dizer aquilo que ela realmente pensa ou demonstrar realmente aquilo que ela faz, com medo de não ser aceite. Também é bastante comum esta pessoa sentir-se constrangida se houver uma situação em que ela vai receber muita atenção de repente. E tem bastante dificuldade em demonstrar afeto. Isto afeta qualquer tipo de relacionamentos, não é? Tanto amorosos como familiares, de trabalho. É uma pessoa que tem dificuldade em demonstrar carinho aos outros. E falando só de coisinhas não assim tão agradáveis, não é? Eu queria voltar aqui ao livro para continuar a dar aqui um pouco mais de força a quem esteja a passar por isto e que necessite de umas palavras bonitas aqui de Emmanuel. E tenho aqui uma parte mais para ler, que são as notas de bem viver. Por maiores que sejam os obstáculos, procura doar o melhor de ti, na execução das tarefas que te cabem. Se erraste, recomeça. Se caíres, pensa em tua condição de criatura humana. Reajusta as próprias emoções e reergue-te para caminhar adiante. Desânimo, em muitos casos, é a ausência de aceitação do que ainda somos, ante a pressa de ser o que outros, pelo esforço próprio nas estradas do tempo, já conseguem ser. Coragem é a força que nasce da nossa própria disposição de aprender e servir. Não te ausentes dos próprios encargos. Dever cumprido é passaporte ao direito que anseias usufruir. Não acredites em felicidade no campo íntimo sem o teu próprio trabalho para construí-la. Toda a realização nobre se levanta na base da perseverança no bem. Compadece-te dos que, porventura, te firam e ao recordá-los, exerce a bondade sem ressentimento. Não exijas de ninguém a obrigação de seguir-te os modelos de vida e pensamento. Protege as crianças tanto quanto se te faça possível, mas não te tortures ante a escolha dos adultos que esperam de ti o respeito às exigências deles, tanto quanto reclamas o acatamento alheio para com as tuas. Distribui otimismo e simpatia. Irritação não edifica. Não percas tempo com lamentações inúteis, reconhecendo que há sempre alguém a quem podes beneficiar com essa ou aquela migalha de apoio e generosidade. Deixa algum sinal de alegria onde passes. Quando os problemas do cotidiano se façam difíceis, ao invés da inconformação ou de azedume, usa a paciência. Sempre que necessário, empenha-te a ouvir esse ou aquele assunto com mais atenção para que possas compreender isto ou aquilo com mais segurança. Lembra-te de que, falando ou silenciando, sempre é possível fazer algum bem. Grande entendimento demonstra a criatura que vive a própria vida do melhor modo que se faça possível, concedendo aos outros o dom de viverem a vida que lhes é própria, como melhor lhes pareça. Uma surra de palavras bonitas, basicamente, aqui. Emmanuel. E continuando aqui a falar sobre
as feridas emocionais, eu acho que há algumas coisas que são importantes a quem tem essa ferida fazerem para que se sintam melhor. Autoconhecimento, como eu já disse, é uma das coisas mais importantes que se pode fazer para reconhecermos estas feridas e identificarmos, além desta ferida, quais são as outras feridas que o nosso corpo emocional tem. O autoconhecimento é essencial. Começando este trabalho de autoconhecimento, também a autoaceitação, reconhecer-se quem é, sem depender das opiniões alheias. E acho que há um ponto muito importante que quem tem a ferida da rejeição pode fazer, que é identificar, porque muitas vezes quem tem a ferida da rejeição, como eu disse o exemplo do desenho, a sua criatividade está um pouco bloqueada, porque ela acha que nunca é o suficiente, ela necessita de ser acolhida, ela sente que não tem valor, então a opinião dos outros tem muito mais valor. E ao identificarmos, olhando para o nosso passado, porque também o que pode acontecer é, muitas vezes, situações do passado é como uma neblina. O nosso ego protege-nos dessas feridas e então ele não nos permite olhar para as situações anteriores com tanta clareza também, mas não nos deixa olhar enquanto vamos amadurecendo e continuando um trabalho profundo de autoconhecimento. Estas feridas é como se a neblina fosse abrindo um pouco espaço à luz e nós vamos começando a reconhecer situações nem sempre más, mas algumas boas, e tenho memórias de coisas que eram feitas até aquele momento. Então, por exemplo, como eu disse há pouco, uma criança que fazia desenhos e era muito criativa e teve ali um bloqueio. Houve uma situação, alguém disse alguma coisa e aquela criança deixou de demonstrar as suas aptidões artísticas, por exemplo. Podia ser qualquer outra coisa, mas estou a dar um exemplo de aptidões artísticas. Então, por exemplo, a criança fazia muitos desenhos, foi criticada num dos seus desenhos, foi desvalorizada, sentiu que não era amada, que não era valorizada, que aquilo que ela fazia não tinha valor. O que é que aconteceu? Deixou de fazer desenhos. Porque se ela não é boa, porque é que ela vai continuar a fazer se ela não é boa, certo? Então, hoje, se for dada a oportunidade, a abertura para esta pessoa fazer, tem que vir dela, obviamente, tem que vir de cada um de nós. Então, essa pessoa começar a fazer pequenos desenhos e ela dizer, sempre gostei de desenhar, mas nunca fui à frente porque não faço tão bem, percebes? Então, a pessoa vai fazendo os desenhos e vai entendendo que afinal, eu sempre gostei disto, porque é que eu não fazia antes? Entendes? Eu acho que isso é muito bom. Por mim falo, porque também me aconteceu isso. Eu não fazia, eu sempre gostei de desenhar, mas sempre achei que não era para mim. E tenho esta ferida e então foi importante para mim utilizar a pintura. Foi graças a uma amiga que me sugeriu, mas quando eu comecei a pintar até hoje não parei. E era algo que eu fazia, não estou a dizer que a minha situação foi por aí, esta ferida da rejeição, mas não achar que era suficiente e agora estar a trabalhar muito este lado de necessitar de aprovação externa. Ainda fico numa vírgula. Então, por exemplo, eu faço um desenho e tenho a sensação de que para mim o desenho está bom, mas eu preciso que alguém valide. Alguém vai lá meter certo. Entendes? É muito engraçado. É engraçado agora, mas quando eu descobri que tinha a ferida não foi muito bom. E é algo que se pode fazer. Isto, noutras situações, por exemplo, alguém que... Não sei. Há várias coisas que nós, principalmente esta geração mais inícios dos anos 2000, até inícios dos anos 2000, acho que mais, em que aquilo... cortava-se muitas pernas. Acho que hoje ainda acontece um pouco, mas acho que já não é tanto. Mas cortava-se muito as asinhas, principalmente. Por isso é que há muitas pessoas com esta ferida da rejeição. Há muitas pessoas que sentem que não foram valorizadas. Mas isto tudo, infelizmente, vem de outras situações. As gerações anteriores também tiveram as suas questões e nós também temos.
Para curar o autocuidado também, iniciar atividades de autocuidado também pode ser muito importante. E praticar, mudar a perspectiva. Deixar de tentar encontrar pessoas que são culpadas pelas nossas feridas de rejeição, seja qual for a ferida, deixar de encontrar culpados e tentar iniciar um processo de autoconhecimento. Como é que nós nos podemos conhecer melhor? Fazendo uma autoanálise já pode ser um primeiro passo, tendo pequenas atividades que falam, que nos mostram o dia a dia. Então fazer, por exemplo, vídeos vídeos de, como é que se diz? Um vídeo em que a pessoa fala sozinha, como se fosse um vídeo para gravar, para fazer para o YouTube, mas em vez de publicar só fica contigo. E faz isso durante 30 dias, a falar sobre ti, sobre quem tu és. Pode ser um bom exemplo. Ao fim de um tempo de fazer estes vídeos, pode surgir, podes começar a identificar algumas coisas que saem, que tu dizes e que na verdade não são assim tão positivas, nem sobre ti, nem sobre outras pessoas. E então podes ir fazendo essa autoanálise. É um processo que é longo, mas é muito importante para ajudar as pessoas e ajudar as pessoas no geral e a ti mesmo também. E acho que é assim. Eu vou terminar só por ler então aqui a última parte. Aqui do livro de Emmanuel, que eu acho que é a melhor. É a melhor não, são todas boas. E a última parte que eu vou ler é: não fujas. Quando as sombras da aprovação se te adecem ao redor dos passos, permanece firme na confiança em Deus e em ti mesmo, seguindo adiante nas tarefas que abraçaste no será do bem. Não existem tribulações infindáveis, sobretudo, não te omitas. Aceita os encargos que as circunstâncias te impõem, buscando cumpri-los com o melhor ao teu alcance. Não te aflijam dificuldades. Anota as bênçãos que dispões. Conserva-te fiel às próprias obrigações, na certeza de que a divina providência te fornecerá os recursos precisos para que qualquer desequilíbrio desapareça. Desapega-te de toda a ideia do mal. Abençoa a quantos não racionem por teus princípios. Muitas vezes os adversários de hoje, se soubermos respeitá-los com seriedade, estarão possivelmente amanhã na fileira de nossos melhores benfeitores. Não te lamentes. O aguaceiro que te incomoda é o apoio da natureza para que não te falte o pão indispensável à vida. Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem. A árvore nascente guarda-te a bondade e tolerância para que te possa ofertar os próprios frutos em tempo certo. Por mais ásperos que te mostrem os obstáculos, te possa ofertar os próprios frutos em tempo certo. Por mais ásperos que te mostrem os obstáculos da estrada, segue em diante e prossegue à frente. Não procures na morte provocada o esquecimento que a morte não te pode dar. Não fujas dos problemas com que a vida te instruiu. A vida, como a fizeres, estará contigo em qualquer parte. Lembra-te sempre, cada dia nasce em novo amanhecer. E vamos ficar por aqui. Eu agradeço a todos que estiveram aqui. Foi uma live diferente. Espero que cada um de vocês encontre a sua própria paz, faça o seu próprio trabalho, para nós evoluirmos também de alguma maneira neste mundo e termos esta oportunidade de transformação interna, que é dolorosa, sim. Ninguém quer recordar situações que são difíceis, ninguém quer olhar para as feridas emocionais, mas é
tão importante, vai ser tão valioso para vocês mesmos e para os vossos descendentes, para a vossa família no geral, mesmo que quem nem fala com a família, mas influencia sempre futuras gerações, e nós estamos todos ligados de alguma maneira. Não é à toa que se nós estivermos num ambiente mau, desagradável, denso, começamos a ficar mais irritáveis, e quando estamos em ambientes mais tranquilos ficamos bem. Não é à toa quem vai à praia sai da praia diferente. Pouquíssimas pessoas vão para a praia para discutir. Não, a maior parte das pessoas que está na praia está no seu momento e sai de lá renovado. E em outros locais do mundo, infelizmente, as pessoas saem de lá piores do que entraram. Então, a energia existe, as feridas emocionais existem, nós estamos neste mundo, de alguma maneira, e temos que aprender a viver aqui da melhor maneira possível. Não temos que ser perfeitos, mas temos que tentar dar o nosso melhor. E ficamos por aqui. Eu espero que fiquem todos bem, cuidem bem de vocês.